Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Estúdio Rural, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Hoje o nosso foco é o trabalho da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso, os desafios e os objetivos, as metas agora para 2022. Quem está aqui comigo é o coordenador da ATEG, Armando Urenha. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Patrone, tudo bem? Tudo legal. Armando, o trabalho da ATEG a gente acompanha aqui, né, com a parceria que o Canal Rural Mato Grosso tem com o Senar. Constantemente a gente traz histórias de produtores rurais que tiveram a vida transformada, a realidade transformada por meio dessa atuação de vocês. Queria que você começasse explicando de fato o que a ATEG faz, né, por que ela é tão bem recebida e tão demandada pelos produtores aqui em Mato Grosso. A ATEG é uma frente de trabalho que o Senar Mato Grosso desenvolve no âmbito de assistência técnica. Então, a ATEG significa assistência técnica e gerencial, que trabalha individualmente, mensalmente, nas propriedades rurais, e ali a gente desenvolve um plano de trabalho junto ao produtor, que auxilia o produtor a atingir seus objetivos. E é por isso que a satisfação do produtor cada vez mais é gritante, porque passo a passo, mês a mês, conforme as atividades que são trabalhadas junto a um profissional, que a gente nomeia ele de técnico de campo, gradativamente esse aumento, esse atingimento das suas metas é conquistado. E aí a satisfação de que tantos anos precisava de um apoio, uma intervenção de uma instituição, e o Senar é essa instituição que trabalha nesse âmbito de assistência técnica e gerencial. Em 1 ano, 2 anos, o produtor já consegue dar passos largos no objetivo que era a ser desenvolvido dentro da sua propriedade. Isso em inúmeras cadeias produtivas que a gente tem atendido até então. Esse acompanhamento, ele ocorre de que maneira? E eu me recordo que você várias vezes, né, já conversamos sobre esse tema, um dos grandes diferenciais é porque é um atendimento personalizado, não é? Não existe receita de bolo, né? E isso realmente é o que vocês fazem, vocês acompanham aquele produtor e as informações, as orientações são repassadas para a realidade daquele produtor. Isso. A gente visita uma propriedade e dentro dessa propriedade, seja de leite, de corte, de outras cadeias produtivas, a gente realiza um diagnóstico, entende qual que é a situação daquela propriedade, em que patamar estão as suas áreas de trabalho, quais são essas áreas de trabalho. A gente trabalha com a parte de gestão, parte de instalações, de manejo, reprodução, de nutrição, de sanidade, em quais patamares o produtor já está legal e quais patamares dessas áreas ainda precisa ser melhorado. Esse atendimento ele é mensal. Então a gente junta com o produtor, senta com ele, olha, produtor, se você melhorar um pouquinho aqui, ou ceder um pouquinho lá, ou melhorar o manejo aqui, ou dar um ajuste pequeno ali, ou você precisa de um investimento maior nessa área para equilibrar as outras áreas. Então, cada propriedade tem uma situação distinta, uma situação exclusiva, independente, e essa individualidade é o nosso grande ganho para que a gente trabalhe com exclusividade, coisas pontuais daquela propriedade. E isso a gente faz com todas as outras propriedades. A gente tem um grupo, esse grupo é trabalhado por um único técnico, 25 a 30 propriedades, mas cada propriedade tem sua história e seu objetivo a ser atingido. Legal. E esse tempo de acompanhamento, ele varia de quanto a quanto aí? No leite, a gente fala em 2 anos, 3 anos, varia conforme a propriedade. O que se espera? Que a gente tenha em 2 anos, 3 anos, uma adequação para que a propriedade entre em equilíbrio. Essa adequação ela depende exclusivamente do produtor, com seus próprios recursos, com as suas próprias pernas. Então, quando a gente fala de adequação, não é preciso fazer grandes investimentos, nem buscar financeiramente dinheiros provenientes. O que você tem e depois a gente vê o que é necessário para isso. Se adequou naquele patamar, para que você vá para outro patamar, o que é necessário? Um checklist para que você se adeque. O que acontece? Tem muitas propriedades que a gente vê dentro do nosso país e no nosso estado que não saem daquele degrau. Por que não saem? Não é porque o produtor não quer, é porque às vezes o alvo está sendo tão longe de quando você entrou na propriedade e não se há um acompanhamento profissional que te acompanhe nessa trajetória, que aquilo lá fica difícil. E aí aquilo lá vira um sonho. E aí vira um sonho que muitas vezes não é atingido. No nosso caso, a gente quebra esse caminho, a gente fragmenta esse caminho. Então, para você chegar no primeiro degrau, são esses passos. Para você chegar no segundo degrau, são esses passos. E assim por diante.
Então, por muitas vezes, algumas propriedades vão ficar com nós com mais de 3 anos. O grande objetivo é que essa propriedade consiga atingir e conquistar o ideal pelo qual ele está fazendo parte do programa. Excelente. Você disse anteriormente que são várias cadeias, diversas cadeias, né? Quantas cadeias vocês estão atuando? Quais são elas? Vamos lá. Hoje a gente vamos atende... Vamos ver se lembra de cabeça aí. Creio que sim. A gente atende pecuária de leiteira, pecuária de corte, a ovinocultura, a floricultura, apicultura, olericultura, fruticultura. A piscicultura também a gente já atende. Estamos entrando em novas cadeias a partir desse momento, que acho que são importantíssimas para o nosso estado, que é as cadeias de grãos, fibras e oleaginosas. Entra milho, soja, algodão, cana-de-açúcar. A gente vai entrar também, a partir desse momento, está disponível para que a gente trabalhe com produtores de aves e suínos, de granjas, que trabalhemos também com avicultura básica, mais voltada à criação de galinha caipira, tanto de corte como galinhas poedeiras caipiras, e também a parte de mandiocultura, que são cadeias importantíssimas no nosso estado. Muitos municípios têm fecularias paradas, porque ou tem a indústria, o beneficiamento daquele produto, mas não tem o produto, ou o produto está sendo comercializado de uma maneira informal, ou o que está faltando para que essas cadeias realmente se alavanquem. E nas grandes culturas, a gente vê que tem, por mais que esteja totalmente estruturado tecnicamente, ainda falta uma orientação na parte de gestão no sentido de, por exemplo, saúde e segurança do trabalho, uma gestão de silo, uma gestão de recursos humanos e assim por diante. Para que quando esse órgão receba uma fiscalização ou uma instituição que venha se adequar, ele não seja penalizado por isso. Para quando essas instituições queiram fazer, eu falo instituições no âmbito de propriedades rurais, grandes propriedades rurais. A gente vê muita propriedade rural mexendo com volumes altos de recursos financeiros e a gestão daquilo lá às vezes não é tão interessante ou ele não tem essa visão macro da sua propriedade. Enquanto isso, nas outras cadeias que a gente também está entrando, que é a mandiocultura e a avicultura básica, principalmente essa parte de comercialização, assim como já é feito na expansão das nossas feiras natural do campo, que a gente pretende também trabalhar durante esse ano. Ou seja, uma atuação muito abrangente, né, que tem aumentado ano a ano. Você citou as cadeias, eu fui contando aqui, são cerca de 15 aí, mas com toda essa abrangência que você comentou, ou seja, está contemplando praticamente quase todas as atividades que são desenvolvidas aqui em Mato Grosso. E acho que é oportuno falar um pouco do crescimento da ATEG, né, ao longo do tempo. Quanto tempo tem esse trabalho da ATEG, né, e vocês, ano a ano, a gente tem visto que realmente está abraçando novas cadeias, sendo demandado por novas frentes? A ATEG ela iniciou em agosto de 2015, no município de Pontes de Lacerda, eram 120 propriedades na pecuária leiteira. Essas demandas elas vêm naturalmente. Então, o ano passado, a gente, de 400 e poucas propriedades que nós tínhamos em 2021, ao final do ano nós terminamos com 2.400, quase fechando 2.500. Hoje, a gente tem aproximadamente 3.000 propriedades e a ideia é que a gente chegue até o final do ano. Pelo menos o Senar se preparou para isso, está pronto para isso, para atender 5.000 propriedades. E aí essas demandas elas vêm naturais, elas estão vindo naturalmente. Eu acho que o produtor tem enxergado que esse é uma oportunidade de ferramenta de uso gratuitamente para ele no seu dia a dia. E o Senar, como obrigatoriedade da nossa instituição, tem levado isso cada vez mais de encontro ao âmbito do produtor rural. E essa demanda, ela aumenta e é tão rápida, né? É tão rápido esse aumento justamente porque os resultados eles aparecem, né? O que vocês notam assim, Armando, que seja de fato os grandes diferenciais que vocês levam, né, com esse conhecimento? A gente sabe que são várias realidades diferentes, mas eu acredito que alguns pontos podem ser comuns nessas propriedades, embora as áreas sejam outras de atuação. Tá. Além dessa particularidade que a gente tem dos produtores rurais, de uma carência técnica, porque muitas vezes a gente fala assistência técnica, essa assistência técnica ela é feita em massa, ou ela é um plano, não é um trabalho mais específico, então há de se criar um plano, e a gente vê que tem muita assistência técnica que ela é mais comercial do que realmente em termos de fato eficaz no que está sendo trabalhado.
Como que a gente mensura isso? Então, todos os meses, os nossos técnicos acompanham essas propriedades rurais. E de 4 em 4 meses, a gente junta os produtores assistidos por aquela frente e faz uma devolutiva. O que é aquela devolutiva? A gente dá uma pastinha para o produtor e ali estão seus números, para saber se o produtor está realmente caminhando de encontro com o seu objetivo, se ele vai mais agressivo no que está dando certo, se ele fica mais cauteloso, se ele desvia, se ele muda de estratégia. Ou seja, você tem que estar mensurando aquilo lá para ver se está dando certo ou não. O que a gente vê no campo é que ainda existem erros e tentativas. Ainda existem coisas trabalhando de maneiras emergenciais. E a gente sabe que o lucro no campo ele é muito pequeno. Então a gente precisa de um volume e maior assertividade. E como que a gente sabe se está dando certo ou não? A biologia é diferente da matemática. E a gente tem que mensurar. Então todos os meses aí vem o grande tchan da nossa assistência técnica, que é o foco gerencial. E gerencial não é somente transformar, temos que transformar as propriedades em empresas rurais. Não é isso não. A propriedade ela tem que se manter não só na parte financeira, na parte de ser lucrativa, mas na parte de bem-estar também. O produtor rural ele tem que gostar de estar naquela propriedade. A gente está vendo esse tanto de êxodo rural, que tem saído da área rural e vindo para a cidade. Por quê? Porque áreas rurais não são lucrativas. Eles nem sabem se são lucrativas ou não. Porque muitas vezes das propriedades que a gente tem visto, grande maioria, não fazem essas contas. Perfeito. Então, como é que você sabe se aquilo está dando certo ou não, se você não está mensurando? A nossa assistência técnica, ela trabalha esse feedback constante e mensal, e o produtor realmente sabe onde é que ele tem que chegar e onde ele pode chegar. Excelente. Vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá com o Estúdio Rural, falando um pouquinho sobre o trabalho da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Estúdio Rural desta semana, hoje falando sobre assistência técnica e gerencial do Senar aqui em Mato Grosso, um trabalho que não só transforma vidas de produtores rurais, mas principalmente também as próprias propriedades rurais, né? Ou seja, a propriedade ganha em eficiência e em resultado por meio desse acompanhamento que é feito pelos técnicos do Senar. E quem está aqui conosco é o Armando Urenha, que é o coordenador da ATEG. Armando, você falou que o projeto começou, né? A ATEG começou lá em agosto de 2015, né? Então a gente está quase completando, recém completamos aí 6 anos, partindo para o sétimo, para completar 7 anos desse trabalho. E os técnicos ficam ali de 2 a 3 anos na propriedade, dependendo, né, da realidade. Como que ficaram as propriedades desse primeiro trabalho feito aí há quase 7 anos atrás? Então, lá em Pontes e Lacerda, Vila Bela e Vale de São Domingos, eram 120 propriedades. Elas se encerraram depois de 3 anos, então 2018 e 2019, nós encerramos ali. E houve uma renovação desse projeto que se chama Mapa Leite, com outras propriedades, que agora se encerraram nesse mês que passou. Então essas propriedades fecharam a contento, tem inúmeros cases de sucesso, quem quiser buscar na internet, fuçar e atrás, vai ver, tem bastante produtor contente lá, e não é porque o projeto se encerrou que esses produtores deixaram de ser atendidos. Se eles quiserem continuar sendo atendidos, basta que vão no sindicato rural mais próximo, solicitem assistência técnica e a gente vai voltar a continuar atendendo esses produtores. Legal, e essa transformação, né, eu mencionei ali, uma transformação de vidas e transformação da realidade de cada propriedade, né? Ali, principalmente nesse projeto que é exclusivo da pecuária leiteira, e o foco dele era a quantidade e qualidade do leite, realmente foi possível comprovar a eficácia de um acompanhamento técnico junto ao produtor que dá certo. Legal, você falou ali que o produtor que já participou, se ele quiser continuar, ele procura o sindicato rural. É o momento para que eu te pergunte, quem está nos acompanhando, né, dentro dessas cadeias que essas inúmeras cadeias que você mencionou que a ATEG atua, qual é o caminho para eu, produtor rural, querer também estar sendo acompanhado pelos profissionais da ATEG? O produtor, basta que ele vá no sindicato rural, faça a solicitação, olha, gostaria de ser acompanhado pela assistência técnica, o sindicato rural vai entrar em contato com o Senar e a gente depois faz os demais trâmites para poder dar continuidade nos atendimentos. Agora, você citou no início que é sempre um grupo, né, de 15, 20, 30 propriedades. Então, é importante que tenha também um grupo formado naquela região, até para facilitar, acelerar esse processo de início do trabalho. Isso. Nós temos profissionais contratados
engenheiro agrônomo, biólogos, zootecnistas, enfim. E aí, esses profissionais, para permanecerem naquele município e atenderem, ser remuneratório para ele, vantajoso financeiramente para eles, os grupos são formados de 25 a 30 propriedades. Varia um pouquinho conforme as cadeias produtivas, como, por exemplo, a pecuária de corte, a gente trabalha com um grupo de 15 propriedades. Na olericultura, o atendimento já é em grupo de 20 propriedades, mas aí o atendimento é quinzenal. Mas a grande maioria das nossas propriedades, de 25 a 30 propriedades. Pode ser que o município não tenha 30 propriedades, mas ele tem 20 propriedades daquela cadeia produtiva. E o município vizinho tenha 10. Então, junta esses produtores e vamos mandar bala. O que o Senar não vai deixar é de atender produtores rurais pela dificuldade de formação de um grupo. O que a gente vai fazer é arrumar caminhos para que esse grupo se organize para que a gente possa começar a atendê-los. Excelente. Você citou os profissionais aí, é interessante, né? A gente entender como funciona a dinâmica por trás, né, de todo esse trabalho, né? Vocês têm uma missão que você mencionou no primeiro bloco, que é esse ano uma meta de atender até 5.000 propriedades, chegar a esse número aí simbólico e bastante expressivo, né, mostrando um trabalho realmente muito robusto. Com quantos profissionais vocês atuam? Aliás, com quantos vocês começaram a atuar? Quantos técnicos de campo, que é aquele profissional que está ali de fato em contato mais próximo com o produtor? Então esse é o grande desafio, a mão de obra nossa, não só qualificada, como a gente precisa do nosso dia a dia, quando a gente é atendido no comércio, na rua e assim por diante, os nossos bastidores da assistência técnica também não são diferentes. Como a gente iniciou com 120 propriedades, então são 30 propriedades por técnico, nós tínhamos 4 técnicos em 2015. Até o ano passado, a gente tinha em torno de 20 profissionais. Fechamos um ano com mais de 100 profissionais, hoje a gente tem 108 profissionais prestando serviço para o Senar Mato Grosso no âmbito da assistência técnica e gerencial, mas a gente, para fechar esse número de 5.000 propriedades, precisa de mais 100 técnicos. Então, quem tiver interessado em estar conhecendo o nosso trabalho e vier prestar serviço para nós, basta entrar no site do Senar, www.senarmt.org.br, venha trabalhar conosco, seja um técnico de campo, e lá tem a fichinha de inscrição, de você colocar seus dados, e mais o edital em vigência, que diz quais as normas, o valor de remuneração, como que é o trabalho e assim por diante. Além disso, tem nosso contato telefônico, basta mandar um WhatsApp ou entrar em contato e a gente tenta sanar as maiores dúvidas que forem surgindo ao longo dessa início de curiosidade. Agora, é interessante quando você traz essa informação, né? O teu time de campo, o teu número de técnicos aumentou robustamente, né? Expressivamente, e você precisa praticamente dobrar ainda para conseguir atender essas propriedades. Ou seja, vocês estão gerando conhecimento, gerando informação, transformação e gerando oportunidade de emprego num país que precisa, né, realmente empregar a gente. Tem milhões de pessoas aí realmente ainda procurando emprego. Qual que é o perfil que vocês buscam desse profissional, né? Além do conhecimento técnico, o que um profissional precisa para trabalhar no Senar? Você sabe que hoje a gente tem 108 frentes de trabalho em aproximadamente 80 municípios. O grande perfil de um profissional que vem, eu estou há praticamente 23 anos atuando com assistência técnica. Fui técnico de campo, fiz todo esse caminho. E o que a gente vê é que tem muitos profissionais que vêm trabalhar conosco em assistência técnica, e vamos falar o nosso português da Agrárias, não pode ter preguiça de abrir colchete nem abrir porteira. Tá? Se você se formou nessa área, esteja disposto a ir a campo. Pé no barro. Isso, mas a assistência técnica, ela nos traz um retorno tão satisfatório para o nosso coraçãozinho, quando você vê suas sugestões sendo colocadas em prática, que aí tem que estar no coração do cara, assistência técnica. Não adianta tentar, tem que gostar e dar continuidade. É um perfil, né? É um educador que vai estar em contato com o produtor rural, promovendo, né, possibilitando os caminhos para essa transformação. Nos maiores detalhes, tirando essa paixão, essa frase de paixão que eu falei anteriormente, são profissionais formados nas ciências agrárias, em sua grande maioria. A gente espera que ele tenha no mínimo 6 meses de experiência na área, que conheça a atividade na qual ele está pleiteando atendimento. Agora o treinamento na metodologia do Senar, e a gente acaba investindo nele e cada vez mais capacitando esses técnicos com uma regularidade, ao contento de que ele possa, com a qualidade do Senar, desenvolver o trabalho
cada vez mais legal a campo aí nas nossas propriedades assistidas. Legal. A gente está partindo para o fim aqui do tempo do programa, Armando. Eu queria te perguntar, você como coordenador e como 23 anos, mais de 2 décadas aí atuando, né, com essa transformação, com esse tete-a-tete ali com o produtor, levando esse conhecimento, vocês já atendem mais de 2.000, cerca de 2.500 propriedades e querem dobrar esse número. Qual é a sensação? Você falou ali, né, de que dá aquele calor no coração. Qual a sensação de ver essa transformação tão expressiva em números tão grandes aqui no estado? O gostoso, é difícil para eu falar isso porque eu estou inserido no meio do contexto, né? Mas o gostoso é quando a gente vê os cases de sucesso acontecendo e quando você compartilha daquele acontecido, tá? O mais gostoso é quando você está em loco fazendo essas gravações ou pelo menos conhecer aquele produtor pessoalmente no qual ele está trazendo esses resultados. Agora, o mais gostoso ainda é você conseguir ter trilhado um caminho de ter chegado naquela canequinha de alumínio e naquele pedaço do bolo de fubá. Aí sim, isso daí é uma sensação inexplicável. Armando Urenha, obrigado pela participação, parabéns para você e toda a equipe do Senar Mato Grosso, da TEG, que realmente estão fazendo um trabalho brilhante. Obrigado. E que nós aqui somos testemunhas, constantemente a gente traz aqui na tela do Canal Rural histórias, né, de cases de sucesso, gente que transformou números, histórias, realidades por meio desse conhecimento que vocês levam. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado. Esse foi o Estúdio Rural. Fiquem bem e até próximo sábado.